e depois a biografia de São Paulo através de suas epístolas e dos Atos dos Apóstolos. Então é verdade que os Atos dos Apóstolos também falam de São Pedro, mas São Pedro há poucas coisas em comparação com São Paulo. A grande massa dos capítulos dos Atos dos Apóstolos é a história de São Paulo, de suas viagens missionárias. Portanto, podemos dizer que todo o Novo Testamento se resume ao Evangelho de um lado e a São Paulo de outro. E isso significa que São Paulo tem realmente uma grande importância no contexto católico, né? O cristianismo, de fato, não é uma ideologia, não é um sistema de ideias como os sistemas filosóficos, nem é uma lei como o judaísmo. O judaísmo se resume a uma lei, na verdade. Também não é uma moral com imperativos mais ou menos categóricos, é muito mais profundo que isso. É a adesão pela fé a verdades reveladas que conhecemos, como diz o próprio São Paulo, exauditu. É preciso que haja uma pregação para que possamos conhecer essas verdades. E mais ainda, o cristianismo é o apego a uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio São Paulo falará em suas epístolas de incorporação a Jesus Cristo. É preciso incorporar-se a Jesus Cristo que vive em nós pela fé e pela graça sobrenatural. Então, para isso é preciso um introdutor, é preciso um guia, alguém que nos conduza até lá, e é exatamente esse o papel de São Paulo. Assim como São João Batista, podemos dizer, foi para os judeus aquele que os conduziu ao Messias. Bem, podemos dizer para os cristãos ou os pagãos convertidos. E ainda mais para os cristãos, São Paulo é quem nos conduz a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz conhecer o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo o Novo Testamento, fora dos evangelhos, obviamente, não há texto que possa mais cumprir esse papel. São realmente as epístolas de São Paulo que são, desse ponto de vista, o guia mais eficaz. E São Paulo diz inúmeras vezes, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz isso na epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios. Mas ele vai repetir 2 vezes na mesma epístola. Ele diz na epístola aos Gálatas, ele diz na epístola aos Filipenses 2 vezes também. Então você vê, é realmente um leitmotiv que aparece frequentemente. Então teríamos muitas razões para nos interessar por São Paulo. Primeiro porque com São Pedro ele é o maior dos apóstolos. São as 2 grandes colunas da igreja, né? Ele é o mais profundo dos teólogos e doutores. São Tomás diz que toda a teologia está contida nas epístolas de São Paulo, toda a teologia então é forte. É um dos maiores de todos os místicos que a história da igreja conheceu, então encontramos em São Paulo um alimento espiritual que é sólido e que tem a grande vantagem de ser fundado na doutrina. Não é uma espiritualidade sentimental, é uma espiritualidade que é muito sobrenatural e que é muito fundamentada. São Paulo é um exemplo vivo das virtudes mais importantes e até mesmo da conexão das virtudes. Nele, por exemplo, a humildade e a magnanimidade estão perfeitamente unidas, embora isso não seja evidente. Entre a magnanimidade e a humildade, parece que há certas contradições, pelo menos em aparência. Por exemplo, ele dirá que é o menor dos apóstolos, o texto grego diz até o extremo menor, é um superlativo, o menor dos apóstolos, e que não é digno de ser chamado apóstolo porque foi perseguidor. E além disso, ele diz que pode tudo naquele que o conforta, que o fortalece, ou seja, em nosso Senhor Jesus Cristo, o menor, mas que pode tudo. Você vemos bem a magnanimidade, a humildade que andam juntas. São Paulo é também o mais criativo dos homens de ação, o mais fecundo dos apóstolos. Vamos ver um pouco o detalhe da vida de São Paulo, o número de quilômetros que ele percorreu, o número de igrejas que ele fundou, o número de conversões que podemos atribuir a ele. É incrível, é realmente milagroso. Não há outros exemplos na história da igreja que sejam tão poderosos quanto isso. Conhecemos São Francisco Xavier ou os grandes apóstolos que tiveram uma ação extraordinária, mas em territórios que, por mais imensos que fossem, ainda eram territórios relativamente limitados na escala do mundo. São Paulo evangelizou todo o mundo pagão conhecido de sua época, toda a bacia do Mediterrâneo, toda a Ásia Menor, as mais belas cristandades da antiguidade cristã, e ele foi até a Espanha, até a Europa Ocidental, enfim, ele realmente teve uma ação considerável.
E muitos santos encontraram seu deleite nas epístolas de São Paulo. Podemos citar Santo Agostinho. Santo Agostinho, no ano que precedeu sua conversão, começou a ler São Paulo sob os conselhos de Santo Ambrósio, e isso lhe fez muito bem. Ele compreendeu, em particular, toda a doutrina da graça, então ele será um dos doutores mais eminentes. São João Crisóstomo era tão apaixonado por São Paulo, ele o conhecia praticamente de cor, ele escreveu 7 panegíricos sobre São Paulo e fez homilias sobre as epístolas de São Paulo. Contamos mais de 250 homilias de São João Crisóstomo sobre as epístolas de São Paulo. São Domingos sempre tinha consigo em suas peregrinações o Evangelho de São Mateus e as epístolas de São Paulo. Ele sempre carregava esses textos com ele. E então, mais perto de nós, não é exaustivo, como a bem-aventurada Elizabeth da Trindade, você sabe, fundou toda a sua espiritualidade, especialmente no início da epístola aos Efésios, né? A noção de louvor de graça, louvor de glória, ela entendeu que era um pouco isso, sua vocação. Pronto. E, finalmente, São Paulo é um dos maiores pregadores. Ele pregou em todos os lugares, nas sinagogas, entre os pagãos, e a palavra de São Paulo era irresistível. Pronto. Então, tudo isso fez com que realmente valha a pena estudar São Paulo. Vamos ver hoje sua vida, porque a vida de São Paulo é um exemplo que é quase mais eloquente que os discursos. Ele viveu tudo o que ensinou, ele começou por viver. E, além disso, a vida de São Paulo nos mostra o que Deus pode fazer quando toma posse de um pecador. E não era qualquer pecador, Santo Agostinho diz até que ele era o primeiro dos pecadores, era um perseguidor, e um perseguidor muito violento. Então, vamos olhar rapidamente a vida de São Paulo. Ele nasceu em Tarso. Tarso, você vai ver, pronto. A Ásia Menor parece um ombro humano, e esse ombro humano não tem braço. Você vê, parece um ombro humano. Logo abaixo da axila, aqui você tem a cidade de Tarso. Né? Então, hoje, você vê, ela está um pouco afastada do mar e nem está mais realmente no pequeno rio chamado Cydnus. Mas na época de São Paulo, Tarso estava nesse rio e os barcos podiam subir o rio. Então, aí havia um porto, era um porto, né? Um grande porto comercial. Era a capital da província romana da Cilícia. Em vermelho, você tem o título das províncias romanas, que agrupavam várias regiões. Na época de São Paulo, os romanos dominavam toda essa região e dividiram o território em várias províncias. No comando de cada uma dessas províncias, havia um procônsul, um governador. De Tarso acima, você tem a cadeia do Taurus. São montanhas que atingem 3.200 metros. É a verdadeira montanha. São regiões muito desoladas. A planície onde está Tarso é fértil, mas hoje está muito pantanosa e as montanhas do Taurus acima faziam Tarso parecer isolada. No entanto, era possível passar para o Oriente pelo que chamavam de portas sírias, que permitiam chegar a Antioquia, a cidade de Antioquia, que era a capital da Síria. E do outro lado, pelas portas cilicianas, podia-se alcançar todo o planalto da Ásia Menor, da Anatólia. Então, era realmente um lugar de troca, um lugar de comércio, né? Uma cidade comercial importante. Acredita-se que na época de São Paulo havia cerca de 300 mil habitantes, o que é significativo. Era uma cidade realmente importante, onde se misturavam populações muito variadas. Essas regiões foram helenizadas antes de serem ocupadas pelos romanos. E anteriormente já havia uma mistura significativa de populações. E havia uma grande comunidade judaica da diáspora. Você sabe que os judeus da diáspora eram muito numerosos. Acredita-se que na época de São Paulo, os judeus representavam cerca de 7% da população total do Império Romano, o que é considerável. E a maior parte era a diáspora. Na própria Palestina devia haver cerca de 4 milhões de judeus, não mais. Mas a diáspora era muito importante e os judeus da diáspora eram muito mais proselitistas do que os judeus da Palestina. Então, se a diáspora só aumentava com o tempo. Tarso era famoso pela fabricação de silício, que deu nome ao instrumento de penitência que conhecemos hoje.
O sile era um tecido muito grosseiro de pelos de cabra usado para fazer as tendas dos nômades. Então, essa era a especialidade de Tarso e é o ofício que São Paulo aprenderá. Ele se tornará tecelão para não ser um fardo para as comunidades que evangelizará. Mas, acima de tudo, Tarso era uma cidade universitária. Era um dos maiores centros intelectuais do Oriente. Estrabão, um geógrafo do primeiro século depois de Cristo, disse que nesta cidade havia muitos filósofos ou eruditos, e especialmente o preceptor de Augusto, chamado Atenodoro, era de Tarso. O próprio São Paulo citará várias vezes em sua obra poetas de Tarso, especialmente Arato, um poeta do terceiro século antes de Cristo, no discurso que fará no Areópago de Atenas. O próprio São Paulo tinha uma cultura grega bastante importante. E os tarsiotas tinham o privilégio da cidadania romana, que adquiriram não se sabe bem como, mas São Paulo era cidadão romano, o que era importante porque no Império os cidadãos romanos eram relativamente poucos. Em relação à massa populacional que representava, era uma minoria. A primeira educação que São Paulo receberá, então aqui você tem um pequeno resumo de toda a sua vida, é em Tarso. Ele nasce por volta de 5, acredita-se, não há certeza, não se conhece exatamente a data de seu nascimento. Ele era mais jovem que Nosso Senhor, e você sabe que Nosso Senhor não nasceu no ano 1. Há um erro no cálculo da era cristã. Dionísio, o Pequeno, um monge bizantino que estabeleceu a cronologia da era cristã, errou em seu cálculo, acredita-se, de modo que Nosso Senhor provavelmente nasceu em -5 ou -6, ou talvez até -7, já que Herodes o Grande morreu em -4 e Nosso Senhor nasceu sob Herodes. São Paulo devia ter cerca de 10 anos a menos que Nosso Senhor. Seu estado civil na Epístola aos Filipenses, ele se apresenta assim: circuncidado no 8º dia. Então, um judeu puro e duro, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, e para a lei fariseu. Então, um fariseu. E ao tribuno Lísias, muito mais tarde, quando São Paulo retorna a Jerusalém, ele quase é linchado pelos judeus no templo. Então, o tribuno romano da Fortaleza Antônia intervém com a tropa e ele arranca São Paulo das mãos dos judeus, enfurecidos, e o protege e deixa São Paulo fazer um discurso aos judeus para explicar quem ele é e especialmente para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esse tribuno, São Paulo se apresenta, ele diz: eu sou judeu de Tarso, na Cilícia, cidadão de uma cidade que não é sem renome. Então, ele recebe uma primeira educação, grosso modo até o ano 23 ou 26 em Tarso, educação tanto judaica. Então, os fariseus, as famílias judaicas estudavam a Torá, a lei judaica, todas as tradições. Os fariseus eram muito rigorosos nas tradições rabínicas, que haviam adicionado a todas as prescrições da lei judaica e a história do povo hebreu. Além disso, ele tem uma formação grega, como a maioria dos judeus helenizados. Ele vai à escola grega e então recebe uma cultura grega, fala grego fluentemente, também fala hebraico, inicia-se nas letras gregas e é cidadão romano. Então ele está maravilhosamente preparado para a sua missão de apóstolo dos gentios. A providência realmente fez as coisas magnificamente. Ele é judeu de raça e educação. Ele fala hebraico fluentemente, é grego pelo local de nascimento, pela cultura e pela língua, e é cidadão romano. Ele está realmente no ponto dos 3 mundos, que são os mundos que compartilham na época todo o universo. Em seguida, a segunda etapa é a fariseia em Jerusalém. Ele não fica em Tarso, ele vai para Jerusalém por volta de 23, 26, mais ou menos na sua adolescência. O termo grego usado aqui, que diz adolescência, significa entre 13 e 18 anos, não é exatamente. Ele vai estudar em Jerusalém, na escola rabínica de Gamaliel I, o antigo, que era um rabino muito conhecido, que ensinava, então os rabinos ensinavam no templo, tinham
ao seu redor discípulos que se sentavam no chão para ouvir as lições, e as lições dos rabinos eram mais ou menos jurisprudência. Rabino tal disse que, então comentavam assim todos os versículos da lei ou todas as tradições rabínicas que eram adicionadas à lei de Moisés. Para retomar o episódio que citamos anteriormente, quando São Paulo foi preso no templo, em seu discurso que fez à multidão odiosa que queria apedrejá-lo, então discurso que fez em hebraico para acalmar essa multidão, ele diz o seguinte: é em Jerusalém, nesta cidade que fui criado e que recebi aos pés de Gamaliel o conhecimento estrito da lei de nossos pais. Eu era um fervoroso defensor de Deus, como você é hoje, disse ele aos judeus que o ouviam. Sim. Então, ele era um fariseu puro. Os fariseus se caracterizavam por uma observância rigorosa das tradições rabínicas, tradições que foram todas adicionadas à lei de Moisés. Enquanto os saduceus se apegavam à lei escrita, os fariseus adicionaram toda uma tradição oral muito volumosa, muito meticulosa, muito detalhada, que tornava suas práticas religiosas insuportáveis. Nosso Senhor, aliás, teve muitos problemas por causa dos fariseus. Os fariseus se dividiam em duas principais tendências. Havia a tendência de Hillel, que era um rabino que morreu na época de São Paulo, do qual Gamaliel era neto. São Paulo foi educado nessa tendência que era mais ampla e muito favorável ao proselitismo, então era necessário fazer conversões. Enquanto havia outra tendência, né, a tendência de outro rabino chamado Shammai, que também morreu naquela época, que era uma tendência muito mais rigorosa e hostil ao proselitismo. Então, nessa escola rabínica, São Paulo vai aprender o Antigo Testamento com um conhecimento muito aprofundado do Antigo Testamento. Quando lemos as epístolas de São Paulo, ele cita de memória, e há citações sem fim. Ele tinha assim, um conhecimento muito, muito grande do Antigo Testamento. Ele também aprendeu a dialética sutil dos rabinos e a exegese muito engenhosa, muito refinada que caracterizava o ensino rabínico. Portanto, ele é muito bem formado em todas essas ciências. E, acima de tudo, ele se tornou um zelador intransigente da lei mosaica e das tradições rabínicas. Portanto, para os fariseus, o cristianismo nascente era uma apostasia blasfematória e uma ameaça. Portanto, entende-se que São Paulo era muito hostil. Como ele teve contato com o cristianismo? Essa questão foi levantada. Então, pensa-se que foi pela pregação de Santo Estevão. São Paulo não conheceu nosso Senhor, ele provavelmente nem assistiu à sua paixão. Ele provavelmente não estava em Jerusalém naquela época, de qualquer forma ele nunca falou sobre isso. Mas, em contrapartida, quando Santo Estevão começou a pregar, ele pregou entre os judeus, ele foi às sinagogas, especialmente às sinagogas da diáspora. Os Atos dos Apóstolos nos dizem: alguns da sinagoga dos libertos e dos sireneus, Cirene é a atual Líbia, e dos alexandrinos, Alexandria no Egito, com judeus da Cilícia e da Ásia. Veja, judeus da Cilícia que vieram a Jerusalém, eles tinham uma sinagoga em Jerusalém onde se reuniam, e Santo Estevão ia discutir com todos esses judeus. Então, todos eles vieram discutir com Estevão, e então Santo Estevão tenta convencê-los, explicar-lhes que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, e então você conhece a história, os judeus rangem os dentes e acabam apedrejando Santo Estevão. Então, provavelmente foi nessa ocasião que São Paulo conheceu o cristianismo e nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, nós estamos por volta dos anos, não exatamente 30, 35, 36, nosso Senhor morreu há muito pouco tempo. Atualmente, pensa-se que ele morreu em 7 de abril de 30, 33, não importa. Já havia algo como 20 a 25 mil cristãos na Palestina. Veja, foi uma propagação extraordinária. E pensa-se até que no momento do apedrejamento de Santo Estevão, 1/3 ou metade de Jerusalém já estava mais ou menos conquistada pelos cristãos. Era uma cidade que tinha 50 mil habitantes, Jerusalém, na época. Portanto, os fariseus rangiam os dentes. Então, Santo Estevão é apedrejado
Isso foi por volta de 34 ou 36, não sabemos exatamente. Alguns dizem 36 porque é o momento em que Pilatos foi removido de seu cargo, ele deixou de ser procurador, então houve um certo tempo de vazio, o tempo para a transição e a chegada de seu sucessor. E como os judeus não tinham mais o poder de executar alguém quando prendiam ou queriam julgar por razões religiosas, pensa-se que Santo Estevão foi apedrejado naquela época, já que manifestamente os judeus que o apedrejaram não recorreram à autoridade romana. Bem, agora é possível que Santo Estevão tenha sido apedrejado simplesmente em um acesso de fúria, sem que ninguém se preocupasse em pedir qualquer coisa ao procurador. Então, talvez já em 1934, antes mesmo da partida de Pilatos, São Paulo assiste ao suplício, ele está lá e guarda os mantos daqueles que jogam pedras. Ele mesmo diz, eu também estava lá, aprovei os assassinos e guardei suas roupas. Pouco tempo depois, talvez até nos dias ou meses seguintes, ele recebe do sumo sacerdote uma missão muito oficial, o mandato de perseguir os cristãos através das sinagogas da Palestina e da Síria. Portanto, ele já era certamente alguém notado no mundo do farisaísmo como um zelador muito eficaz, então lhe dão essa missão de prender os cristãos. Então, os Atos dos Apóstolos dizem assim, entretanto Saulo, pois esse é seu nome, Saulo, é seu nome judeu, Saulo, pronunciamos Saulo, na verdade, não dizemos Saul, mas Saulo. Entretanto, Saulo, ainda respirando ameaças e carnificina contra os discípulos do Senhor, ameaças e carnificina, o texto é forte, é São Lucas que escreve isso. Ele encontrou o príncipe dos sacerdotes e pediu cartas para as sinagogas de Damasco para que, se encontrasse homens ou mulheres envolvidos nesse caminho, o caminho do cristianismo, ele os levasse acorrentados a Jerusalém. Então ele parte para Damasco com um pequeno grupo de companheiros e é a conversão. Portanto, é a terceira grande parte convertida por Cristo. Você conhece o episódio, ele é derrubado do cavalo em uma grande luz muito brilhante e ouve uma voz que lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele responde, quem é você, Senhor? E o Senhor lhe diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Portanto, a perseguição aos cristãos é a perseguição ao nosso Senhor. Nosso Senhor se identifica com os cristãos perseguidos. É difícil para você resistir ao aguilhão. Então, tremendo e espantado, Saulo diz, Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor lhe diz, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanham ouvem o som da voz, sem entender. Eles não ouvem o que é dito, mas ouvem que há uma voz falando e ele não vê nada. Somente São Paulo vê e ouve, e não só ouve, mas entende, ele pode responder. Então o conduzem pela mão, porque ele ficou cego, Deus o cegou, isso também é um símbolo, para mostrar que o caminho que ele seguia era de trevas, ele estava se perdendo. E por 3 dias ele ficará sem comer nem beber, o conduzem pela mão até Damasco, e é Ananias, por ordem de Deus, que vem encontrá-lo, impõe as mãos sobre ele, e nesse momento São Paulo recupera a visão e é batizado. Então ele é batizado, e a palavra que nosso Senhor diz a Ananias é muito bela. Vai, pois ele é um instrumento que escolhi, um vaso de eleição, como traduziu a Vulgata, um vaso de eleição, um vaso que Deus escolheu para levar meu nome às nações, ou seja, aos pagãos, e é isso que São Paulo fará por toda a sua vida aos reis. São Paulo pregará várias vezes a príncipes ou reis, como o rei Agripa, ou aos procuradores romanos e até Roma, pois ele apelará a Roma quando for preso e assim levará o nome de nosso Senhor a Roma. E os filhos de Israel, ele também pregará aos judeus. E mesmo em todas essas missões apostólicas, ele começará indo às sinagogas para tentar converter os judeus. E quando os judeus recusam, se opõem violentamente, ele sacode a poeira das sandálias e se volta para os pagãos.
Então Deus continua, eu lhe mostrarei quanto ele terá que sofrer por meu nome, e isso é exatamente o que aconteceu. São Paulo sofreu muito e ele mesmo conta isso na segunda epístola aos Coríntios. As adversidades que ele sofreu são incríveis. E então, imediatamente, ele começa a pregar nosso Senhor. Isso é o que é extraordinário. Ele está totalmente convertido. Ele é iluminado internamente a ponto de, a partir desse momento, pregar Jesus Cristo. Então, no início, os cristãos ficam um pouco preocupados, se perguntando o que está acontecendo. Eles o conheciam como o perseguidor e, rapidamente, são os judeus que ficam muito preocupados e se opõem a ele. Abro um pequeno parêntese para fazer um pequeno retrato físico e moral de São Paulo, pois agora é o convertido com quem lidamos. São Paulo nunca foi casado, ele não é casado. Fisicamente, o apócrifo chamado Os Atos de Paulo, que data de cerca de 180, diz que ele tinha uma aparência frágil. Então, um homenzinho, não um grandalhão muito impressionante, que tinha o físico adequado de jeito nenhum. Sofrendo de uma doença crônica, ele mesmo diz na segunda aos Coríntios o que ele chama de estímulo da carne, esse espinho na carne. Então pensa-se que ele tinha talvez uma doença, não se sabe exatamente, ele mesmo não diz. Algo pelo qual ele orou, pediu 3 vezes a Deus para livrá-lo disso e Deus lhe disse, minha graça basta. Ele carregou essa doença crônica até o fim de sua vida. Mas nesse corpo frágil e um pouco doente encontra-se uma alma de fogo, de uma energia incomum. Há poucos homens na história que tinham tal energia, e essa energia natural, ele a colocará a serviço de Deus inteiramente. Ele não é um sábio aos olhos do mundo. A sabedoria de São Paulo é uma sabedoria sobrenatural. O bom Deus, quando escolhe instrumentos, não escolhe instrumentos que são necessariamente aos olhos do mundo e, segundo nossos critérios humanos, os instrumentos mais adequados. Ele escolhe até mesmo, frequentemente, ao contrário, instrumentos que parecem totalmente inadequados. Então, aqui está o que São Paulo diz quando se dirige aos coríntios. Os coríntios eram pessoas que deviam ser bastante difíceis, um pouco contestadoras, um pouco rebeldes. Então, ele lhes diz isto. Para mim, irmãos, quando vim a vocês, não vim anunciar o testemunho de Cristo com sublimidade de discurso ou de sabedoria. Não fazemos efeitos de frase, pois não julguei saber outra coisa entre vocês, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Vocês vêm, é claro, direto ao ponto, e é em um estado de fraqueza, de medo e de grande tremor que estive entre vocês. São Paulo que dá a sensação, a impressão de uma segurança extraordinária. No fundo, ele mesmo tinha um certo medo, um certo tremor, e minha linguagem e minha pregação não consistem em discursos persuasivos de sabedoria humana, mas em uma manifestação de espírito e de poder, para que sua fé não seja estabelecida na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É Deus quem converte e o homem deve desaparecer. São Paulo entendeu isso perfeitamente. Outra característica, né? Ele é muito forte e muito terno ao mesmo tempo, a união dos contrários. Quando lemos as epístolas, especialmente aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Coríntios ou ainda mais aos Filipenses, o coração de São Paulo aparece quase em todas as linhas. Ele é extremamente terno de coração, tem uma sensibilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma grande força de alma. Não há sentimentalismo nem dureza, o que faz com que São Paulo sempre tenha uma grande misericórdia. Vemos isso, por exemplo, no pequeno bilhete a Filemon, é a mais curta das 14 epístolas, cabe em meia página, é muito curto. É um pequeno bilhete que São Paulo envia a Filemon. Filemon é um proprietário que possuía um escravo chamado Onésimo, e Onésimo fugiu. Onésimo é cristão e Filemon é cristão. São Paulo recuperou o Onésimo e o envia de volta a Filemon com um pequeno bilhete dizendo, não fique com raiva. Ele tem tons muito tocantes para encorajar Filemon a perdoar, dizendo que agora ele é cristão, assim como vocês são irmãos, então não o considere mais como um escravo. Você sabe que é esse pequeno bilhete a Filemon que foi o meio pelo qual a igreja reduziu a escravidão?
São Paulo, nessas poucas linhas, estabeleceu o princípio que a igreja depois adotou e pelo qual a escravidão foi sendo abolida aos poucos. Não foi por grandes leis ou revoluções, foi assim que aconteceu. Na Epístola aos Gálatas, por exemplo, São Paulo diz: meus filhinhos, vocês que eu novamente dou à luz na dor até que Cristo seja formado em vocês. Ele realmente considera que todas essas conversões, todas essas almas que precisam ser convertidas, são um pouco como seus filhos, e há algo muito atencioso. Que eu não esteja perto de vocês neste momento para adaptar minha linguagem, pois não sei como lidar com vocês. Ele está longe, né? Ele escreve, não? Ele não sabe muito bem em que estado de espírito eles estão. Ele procura um pouco as palavras. Além disso, São Paulo tem uma inteligência magnífica. É um dos maiores gênios da humanidade. Ele tem um grande poder didático. Nas epístolas, há muitos trechos a citar, mas quando São Paulo argumenta, é formidável. A epístola aos Hebreus, por exemplo, ou a epístola aos Romanos, onde ele acumula argumentos um após o outro, com muitas citações das Escrituras, apoiando-se nas Escrituras, é irresistível. Não é uma argumentação escolástica. Estamos acostumados a argumentações com premissa maior, menor e conclusão muito organizadas, muito escolásticas. Lá sente-se que é um vulcão, mas um vulcão muito eficaz. Ele se destaca em extrair de fatos particulares o princípio geral que domina toda a questão. Por exemplo, na Epístola aos Efésios, releia todo o primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. É um resumo da economia da salvação, do plano de salvação de Deus, mas que é extraordinário. Tudo está lá, com frases muitas vezes inacabadas, um pouco ofegantes, mas com palavras muito carregadas de significado. É lá que encontramos o famoso lema que São Pio X adotou, como lema omnia instaurare in Cristo, e todo o seu raciocínio leva a isso. Na Epístola aos Romanos é a grande epístola sobre a justificação, sobre a graça. Toda a doutrina da graça está contida na Epístola aos Romanos. Dizem de São Paulo que ele é o doutor da graça por causa desta epístola. Portanto, ele é capaz de sínteses doutrinais que nunca foram superadas. Além disso, ele é um espírito prático, um realizador e um homem de ação fora do comum. Ele organiza as igrejas, então ele prega, converte e, antes de partir, deixa responsáveis, nomeia padres, os ordena, mais tarde nomeia bispos. Tito será bispo de Creta, Timóteo será bispo de Éfeso, etc. Ele organiza todas essas igrejas e a cristandade cresce rapidamente. É um líder de homens. Ele sabe cercar-se de uma multidão de colaboradores. No conjunto das epístolas de São Paulo, mais os Atos dos Apóstolos, foram registrados mais de 70 nomes de colaboradores de São Paulo. 70 nomes. Você vê o que isso representa? É incrível. E ele consegue manter tudo isso. Os gestores modernos estão completamente ultrapassados. E tudo isso não o impede de ser um grande contemplativo. Nosso Senhor aparece a ele várias vezes. Ele tem visões, é capaz de fazer grandes sínteses doutrinais extraordinárias. O capítulo 8º dos Romanos, por exemplo, é o auge da epístola, é um dos textos mais belos de São Paulo, ou o hino à caridade, o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Nunca se escreveu coisas tão belas. É um pregador formidável, sua palavra não deixa ninguém indiferente. Ele abala, derruba, converte com uma eficácia extraordinária. E assim que ouvimos, nos tornamos amigos ou aceitos por Jesus Cristo. Não há meio termo. E é assim em todo lugar. São Paulo chega, vai à sinagoga no sábado, dia do sabá, prega, metade se converte, sejam judeus, especialmente os tementes a Deus, os prosélitos, que ainda não são completamente judeus, mas estavam a caminho de se tornar e que se voltam para o cristianismo ou pagãos. E ao lado disso, há toda uma elite judaica que, ao contrário, se torna muito má, muito hostil. Estamos a favor ou contra? Não há meio termo possível. Mas ele permanece muito humilde em seus sucessos, ele sempre atribui tudo a Deus,
Ele mesmo é apenas um instrumento, ele é o abortivo, como ele diz. Ele só se vangloria de suas fraquezas. Se é para se gloriar, é das minhas fraquezas que me gloriarei. A força e a energia de São Paulo foram particularmente destacadas por São João Crisóstomo. Nos 7 panegíricos que São João Crisóstomo escreveu sobre São Paulo, ele retorna a isso com frequência. Ele mostra especialmente sua coragem extraordinária em suas jornadas apostólicas. Você verá, quando formos rapidamente detalhar suas jornadas, é incrível tudo o que São Paulo percorreu e todos os esforços que teve que fazer e, sobretudo, sua coragem extraordinária e indomável nas perseguições. Então você conhece essa passagem porque a lemos todo ano, é uma das epístolas de um domingo durante o tempo da Septuagésima, onde temos justamente todo esse relato, essa apologia que São Paulo faz de sua ação apostólica. Muitas vezes estive à beira da morte, 5 vezes recebi dos judeus os 39 golpes de chicote. Na verdade, ele foi açoitado 8 vezes, mas no momento em que escreve isso, a 8ª ainda não havia ocorrido. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite no abismo. Viagem sem número, perigo dos rios, perigo dos ladrões. Nos desfiladeiros da Ásia Menor, do Taurus, há ladrões, as viagens são perigosas. Perigo dos meus compatriotas, os judeus, perigo dos pagãos, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo do mar, perigo dos falsos irmãos, trabalho e fadiga, vigília frequente, fome e sede, jejum repetido, frio e nudez, e sem falar do resto, minha obsessão diária, a preocupação com todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem cai, que um fogo não me queime. Pronto. Ele também passou muito tempo na prisão, 7 vezes preso. A causa de tudo isso é sua caridade por Cristo. Contou-se que a expressão em Cristo Jesus aparece 164 vezes nas epístolas de São Paulo, 164 vezes. Portanto, ele arde de um amor incrível por nosso Senhor Jesus Cristo. São João Crisóstomo escreve isto: cor Pauli, cor Christi. O coração de São Paulo é o coração de Cristo. O nome de Cristo aparece constantemente em sua escrita, porque habita em seu coração. Mihi vivere Christus est. A vida para mim é Cristo e morrer é um ganho. Vivo e não mais eu, é Cristo que vive em mim. Enfim, conhecemos essas palavras. E o Cristo que ele prega é o Cristo crucificado. Para mim, que Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, como eu estou para o mundo, e então sua caridade pelas almas, acabamos de dizer. Na segunda epístola a Timóteo, que é um pouco o testamento de São Paulo, é a última epístola que ele escreve pouco antes de sua morte ao seu discípulo Timóteo, ele tem esta frase: é por isso que suporto tudo pelos eleitos, para que eles também obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória do céu. Ele suporta tudo para que as almas sejam salvas. O padre Emmanuel Duménil Sanlu fez dessa frase um pouco seu lema. E tudo isso faz dele um homem de desejo. Ele realmente aspira à santidade, a essa perfeição que prega a todos. Você também conhece, sem dúvida, esta frase, está na Epístola aos Filipenses, é conhecida, mas é muito profunda, muito bela, revela bem a alma de São Paulo. Não que eu já tenha alcançado o objetivo. Você vê, ele se compara a um corredor, o corredor do estádio, ou que eu tenha me tornado perfeito, mas prossigo em minha corrida para tentar alcançá-lo. Esse objetivo, tendo sido eu mesmo alcançado por Cristo Jesus. Ele foi alcançado, então ele mesmo deve alcançar. Meus irmãos, não me vanglorio de já tê-lo alcançado, esse objetivo, mas tenho apenas um pensamento, esquecendo o que está para trás, estendendo-me com toda a minha força para o que está adiante, corro direto para o objetivo, para ganhar o prêmio ao qual Deus nos chamou do alto em Cristo Jesus. Pronto, poderíamos também citar o hino à caridade. Enfim, e termino aqui este pequeno excursus sobre o retrato moral de São Paulo. Ele é um homem de oração contínua, de oração de ação de graças.
todas as epístolas começam praticamente com hinos de ação de graças. Não cessamos de dar graças a Deus por vocês, diz ele aos Tessalonicenses. Em todas as epístolas você encontra isso. E então, ele ora muito pela santificação dos cristãos. Você conhece a epístola da missa do Sagrado Coração. É por isso que dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda paternidade no céu e na terra tira seu nome, que ele lhes conceda, segundo a riqueza de sua glória, serem poderosamente fortalecidos por seu Espírito, para que, crescendo vocês, o homem interior, que Cristo habite em seus corações pela fé, que vocês estejam enraizados na caridade e fundados nele para poderem compreender com todos os santos qual é a largura, né, o comprimento, a altura, a profundidade, enfim, conhecer o amor de Cristo que supera todo conhecimento. E tudo isso em uma alegria constante. Ele é perseguido, exausto, criticado, prisioneiro, ele permanece alegre. Então também aqui haveria muitos textos para citar, você conhece pelo menos o introito da missa do Advento, Gaudete, Iterum Dico, Gaudete, alegrem-se, está nos Filipenses. Sua moral, portanto, é muito forte, muito sobrenatural, não é estreita de forma alguma, nem relaxada, mas tudo isso é banhado em uma atmosfera de paz, franqueza, liberdade e confiança alegre. Portanto, é uma perfeita unificação da natureza e da graça. É um verdadeiro milagre essa personalidade de São Paulo. Então, vamos entrar em seu apostolado muito rapidamente, vai ser um pouco um sobrevoo. Antes de partir para a sua primeira grande viagem missionária, São Paulo vai primeiro pregar em Damasco. Logo após sua conversão, ele começa a pregar em Damasco. Ele vai ficar lá por 3 anos com uma estadia na Arábia, cuja duração não é realmente conhecida. Ele se isolou na Arábia. Então, na Arábia não se deve entender que se trata da Arábia Saudita. Provavelmente é o deserto que fica logo ao sul de Damasco. Todo o leste do Jordão era considerado na época como Arábia até o Iêmen. Depois, como é forçado pelas denúncias dos judeus a deixar Damasco, ele sai de Damasco em um cesto. Ele é descido em um cesto ao longo da muralha, então ele deixa Damasco discretamente e vai a Jerusalém para consultar São Pedro e São Tiago Menor. São Pedro, o primeiro Papa, e São Tiago Menor, o primeiro bispo de Jerusalém. Os outros apóstolos já haviam deixado Jerusalém nesse momento. É Barnabé quem o apresenta aos apóstolos. Então, sua missão é ratificada pelas autoridades da igreja e ele faz questão disso. Ele não age como um agente livre. Ele tem uma nova visão de Nosso Senhor que confirma sua vocação de apóstolo dos gentios e ele retorna a Tarso, onde vai pregar, então, na Cilícia, entre 39 e 43. É bem embaixo, à esquerda. E é lá que ele provavelmente aprende o ofício de tecelão, porque provavelmente sua família rompeu com ele por ele ter se convertido. Sua família provavelmente permaneceu muito farisaica, não temos muitos detalhes, e é provavelmente nesse período que ele experimenta o êxtase de que fala na segunda aos Coríntios, esse êxtase no terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, etc. Então, ele se torna o apóstolo dos gentios. Os gentios significam os pagãos, então é a quarta grande parte de sua vida. O ponto de partida, a base de todo o seu apostolado é Antioquia, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é lá, veja, é aqui, Antioquia. É a capital da Síria, uma cidade muito grande na época, né, a terceira cidade do Império, que foi fundada pelos Seleucidas, então antes de Cristo, e que depois de Roma e Alexandria é uma capital muito importante, com vários monumentos magníficos. Hoje, Antioquia não é mais o que era, mas na época era uma cidade realmente muito importante. Então, é lá que o cristianismo começa a se espalhar entre os pagãos. São Barnabé vai buscar São Paulo em Tarso, o traz para Antioquia, e eles passam 1 ano inteiro juntos em Antioquia para converter o máximo de pessoas. É uma cidade de 400 mil habitantes, acredita-se que a colônia judaica tenha cerca de 30 mil pessoas. E é lá que pela primeira vez se dá aos cristãos, aos discípulos de Jesus Cristo, o nome de cristão.
São os Atos dos Apóstolos que nos dizem isso. Então, o cristianismo se desenvolve muito rapidamente, o que leva a uma primeira perseguição da igreja nascente na Palestina. A partir de 1942, aliás, o rei Herodes Agripa é nomeado pelos romanos novamente rei dos judeus. Então, há um pequeno período de 2 anos em que há novamente um rei dos judeus que vai, portanto, perseguir os cristãos. É o momento em que São Tiago Maior é morto, ele é decapitado, e é o momento em que São Pedro é preso e é libertado milagrosamente de sua prisão. São Paulo vai a Jerusalém levar os subsídios de Antioquia por ocasião de uma grande fome de que os historiadores profanos nos falam. Aliás, sob o imperador Cláudio. Veja a caridade entre as comunidades cristãs mais importantes ou mais ricas faziam coletas, e essas coletas eram levadas, os subsídios eram levados a Jerusalém, ou nos lugares onde os cristãos sofriam mais e onde tinham poucos recursos, poucos meios. E São Paulo vai se tornar o agente dessas coletas em várias cidades que ele evangelizou. Por volta de 45, ele recebe da igreja um mandato oficial da igreja de Antioquia para partir com São Barnabé, levar o evangelho às terras pagãs. As terras pagãs são essencialmente a Ásia Menor. Então, de Antioquia, ele parte. É a primeira viagem missionária. É a que está descrita aqui. Veja, são as pequenas linhas vermelhas. Então, ele parte primeiro para Chipre, Salamina, depois Pafos. Ele sobe, então, até o porto de Atália, que fica na Lícia, Panfilha. E, então, eles vão evangelizar Perge e depois subir na província da Galácia. Mas, na verdade, é a região que chamamos de Pisídia, que é uma região montanhosa de lagos. Eles vão, então, evangelizar Antioquia e depois Icônio, Listra e Derbe. E então, quando terminam todo esse percurso, eles voltam pelo mesmo caminho até Perge, Atália, e lá voltam diretamente para Antioquia. Então, uma grande viagem, uma longa viagem, uma palavrinha sobre essas condições de viagem. As viagens por terra são penosas, são longas, viaja-se a pé ou a cavalo, com etapas de 20, 30 quilômetros por dia, não mais. O relevo é muito acidentado, na Ásia Menor é montanhoso, o clima é hostil, no verão é escaldante, no inverno é gelado. As rotas que se percorrem são apenas as principais. Os romanos foram construtores incríveis. Eles construíram estradas por toda a parte. Enfim, eles construíram algumas estradas. E quando se afasta um pouco, quando se deixa as grandes rotas, são pequenos caminhos, são os locais de pousada onde as caravanas param são desconfortáveis. Há uma proximidade que é incômoda, o abastecimento é difícil. E depois há os perigos dos bandidos, especialmente em todas essas montanhas. É por isso que viajamos em grupo. Então as viagens por terra são assim. As viagens por mar são mais rápidas, podemos fazer até 90 ou 130 quilômetros por dia, e se o barco continuar à noite, pode chegar a 180 quilômetros, mas depende dos ventos. A navegação naquela época era muito intensa. Não se deve pensar que os antigos navegavam pouco, eles navegavam muito, aproveitavam o mar, era um meio de locomoção muito prático. Um navio de alto mar podia levar várias centenas de passageiros, até 300 ou 400 com as mercadorias. Então os passageiros ficavam no convés, tinham que trazer suas cobertas e mantimentos, e os barcos faziam muitas escalas. A maioria das viagens era por cabotagem, navegando ao longo das costas. As travessias de alto mar eram relativamente raras, e principalmente no verão, no inverno, não se arriscava por causa do mau tempo. Para dar uma ideia, para ir de Pozzuoli, na Itália, até Alexandria, no Egito, levava de 8 a 9 dias, mas dependendo dos ventos, podia levar até 50 dias para o mesmo trajeto. Então, tudo isso fazia com que fosse cheio de muito sofrimento, e São Paulo percorreu muitos quilômetros. Acredita-se que por terra e mar, a primeira viagem missionária, essa, fez algo como 1.000 quilômetros. A segunda, 1.400 quilômetros. A terceira, 1.700 quilômetros. É o que diz o padre Ricciotti, mas há muitos autores modernos que acrescentam um grande terço, ou às vezes até dobram, chegando para a terceira viagem, 4.000 quilômetros. Não saberia dizer ao certo, mas isso dá uma ideia.
Em Chipre, São Paulo vai fazer um milagre em Pafos, onde ele se encontra com o procônsul chamado Sérgio Paulo, e é a partir desse momento que São Paulo adota o nome de Paulo. Era um nome que ele já tinha antes, mas ele abandona seu nome hebraico por esse nome latino. Paulo, Paulus, porque o procônsul vai se converter, porque São Paulo faz um milagre, não vou contar todos os detalhes, há um mago lá, um mago que Paulo vai punir severamente porque esse mago quer comprar seu poder milagroso. Então o procônsul fica muito impressionado com esse milagre e decide se converter. Depois em Perge, então você tem Perge, veja, aqui estão as ruínas de Perge, o portão helenístico que vemos ao fundo aqui, e o portão romano que está em primeiro plano, que também é uma grande cidade. E é lá que João Marcos abandona os dois missionários, São Paulo e São Barnabé, e os deixa porque provavelmente tem um pouco de medo de atravessar os desfiladeiros do Taurus, então ele volta atrás. Depois eles vão para Antioquia da Pisídia, um pouco mais ao norte. É interessante porque em Antioquia da Pisídia, os Atos dos Apóstolos nos contam como aconteceu e nos dá uma ideia de como São Paulo agia quando chegava a uma cidade. Ele ia no sábado à sinagoga, pregava Nosso Senhor Jesus Cristo, inserindo Nosso Senhor em toda a história sagrada, retomando toda a história dos judeus. Enfim, ele se dirigia aos judeus. E depois ele voltava no sábado seguinte, então ficava várias semanas, e alguns se convertiam, especialmente à categoria dos prosélitos, dos tementes a Deus, e em contrapartida há uma certa hostilidade que nasce do lado dos judeus, então termina em discussões muito acaloradas, muito hostis. Então São Paulo deixa a sinagoga e se dirige aos gentios, ele se volta para os gentios. É um pouco assim que, sistematicamente, como dizer, as missões de São Paulo em todas essas cidades que ele converte acontecem. Veja, os Atos dos Apóstolos dizem isso. Já que é São Paulo quem fala, ele fala aos judeus, já que vocês rejeitam a palavra de Deus e não se julgam dignos da vida eterna, bem, nós nos voltamos para os pagãos. Então eles abandonam os judeus e se voltam para os pagãos, e os pagãos ficam muito felizes e abraçam a fé em grande número porque estão muito felizes em descobrir essa nova fé. Em Listra, há um episódio um pouco dramático. Os pagãos que ouvem São Paulo e Barnabé acreditam que são deuses que desceram do céu para falar com eles. Eles pensam que Barnabé é Júpiter e que São Paulo é Hermes, Mercúrio. Então eles querem oferecer sacrifícios. São Paulo rasga suas roupas dizendo, parem, isso é loucura, vocês não percebem. Ele tem dificuldade em convencê-los. Os judeus ficam furiosos e os judeus arrastam São Paulo para fora da cidade e o apedrejam. São Paulo foi deixado como morto. Ele não morreu, mas foi deixado como morto, de volta aqui a Antioquia. Eles estão muito felizes, contam um pouco sobre esse apostolado. Os cristãos de Antioquia, quando ouvem isso, e então há uma disputa que surge, porque todos os cristãos convertidos do judaísmo acham que São Paulo e São Barnabé estão indo rápido demais, que não exigem a circuncisão, que não exigem o respeito à lei de Moisés, que os cristãos deveriam se tornar mais ou menos todos judeus antes de serem cristãos, então o que chamamos de judaizantes. Então essa disputa será a ocasião do Concílio de Jerusalém. São Paulo e São Barnabé vão a Jerusalém para defender sua causa diante dos apóstolos. É o primeiro concílio da igreja e é decidido finalmente que dos pagãos que se convertem, dos cristãos vindos do paganismo, não se exigirá absolutamente o respeito às prescrições judaicas. Então, vou pular um pouco isso. A segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária é entre 49 e 52, logo após o Concílio de Jerusalém. João Marcos não quis acompanhar novamente São Paulo e Barnabé. Então, Barnabé e São Paulo se desentenderam, porque Barnabé não queria deixar João Marcos. Então, São Paulo disse, se João Marcos vai nos abandonar novamente, eu não o aceito de volta. De jeito nenhum ele volta.
Então, finalmente, Barnabé e João Marcos voltam para Chipre e São Paulo parte por conta própria. Bem, não sozinho, com Silas, Silvano, um novo companheiro. Então, desta vez, eles partem por terra, passam por Tarso, então passam pelas portas sírias e depois pelas portas cilicianas, e então encontram as cidades que ele havia evangelizado anteriormente, mas no sentido contrário, de Derbe, Listra, Antioquia, e então sobem para a Galácia, essa região que chamamos de Galácia. Lá não sabemos exatamente o que ele faz. Ele quer ir para Éfeso, né, a grande capital da Ásia, da província da Ásia, mas o Espírito Santo o impede. Então ele vagueia por um tempo, não sabemos muito bem, ele atravessa a Mísia e chega a Troade, lá em cima, a antiga Troia, e lá ele tem uma visão. Então, na verdade, é o Espírito Santo que previu tudo isso. Ele vê à noite um macedônio que lhe aparece, então um grego da Macedônia dizendo, venha nos ajudar. Então ele entende que é Deus que o chama para passar para a Europa, já que ali estamos na Ásia, ele passa para a Europa. Então ele vai atravessar até o porto de Filipos, que fica à beira-mar, e então sobe para Filipos, que é uma cidade que foi fundada por Filipe da Macedônia, e o pai de Alexandre, o Grande, que também é uma cidade bastante importante, uma cidade comercial, onde o judaísmo é muito menos representado. Não há nem sinagoga, os judeus se reúnem à beira do rio. Então, há vários episódios, ele converte primeiro Lídia, uma mulher muito santa, que vende púrpura, é uma comerciante de púrpura, e ela será uma das colaboradoras mais eficazes de São Paulo. E então Filipe prega. Há também o conjunto de desventuras, eles são presos, ele e Silas são encarcerados, açoitados, presos, e então há um milagre na prisão, há um terremoto, a prisão treme, o carcereiro fica com medo, acha que os prisioneiros fugiram, São Paulo o tranquiliza, diz, não, estamos aqui. E então, finalmente, o carcereiro se converte. São Paulo o batiza na prisão, e quando no dia seguinte os leitores chegam para verificar tudo isso, São Paulo lhes revela que é cidadão romano. Então eles ficam apavorados porque açoitaram um cidadão romano, né, o que era completamente... Então eles libertam Paulo dizendo, vai embora daqui. Então São Paulo deixa Filipe e vai para Tessalônica, aqui o grande porto ao norte da Grécia. Em Tessalônica ali há uma grande comunidade judaica, ele é muito mal recebido pelos judeus, então ele fica lá por um tempo, mas não obtém todos os resultados que deseja. Ele é obrigado a fugir e vai para Bereia, um pouco ao sudoeste de Tessalônica, onde vai evangelizar novamente essa cidade. Então ele chega a Atenas, aqui, a antiga capital da Grécia. E Atenas é um fracasso. Ele fala na ágora diante de todos esses filósofos sábios. Então, ele cita Arato, tenta fazer um belo discurso, totalmente adaptado a essas pessoas que são muito inteligentes e que dizem, bem, vamos ouvir você sobre isso amanhã. Eles desprezam isso, né? Especialmente quando ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, eles não querem mais ouvir. Então, ele vai para Corinto. Corinto é uma cidade nova na época, porque Júlio César a reconstruiu totalmente. Ela havia sido completamente destruída por um terremoto. É uma cidade muito importante, né? Um porto duplo. É um istmo, então há um porto do lado oriental, um porto do lado ocidental. É um porto, é uma cidade depravada, 100 mil habitantes. No topo da Acrópole de Corinto. Então você tem a foto aqui. Veja, esta é a grande via, onde provavelmente estava a sinagoga, a grande via que estava na antiga cidade de Corinto, na época de São Paulo, e a Acrópole de Corinto é esta montanha aqui, no topo da Acrópole de Corinto. Agora é uma fortaleza cruzada que está lá, as ruínas de uma fortaleza cruzada, mas na época havia o templo de Afrodite, que era um templo onde se exercia uma devassidão pública, havia mais de 1000 cortesãs sagradas, praticava-se a prostituição sagrada. Corinto era uma cidade muito depravada. São Paulo terá muito trabalho, mas se tornará uma das mais belas cristandades da antiguidade, uma cristandade magnífica, porque São Paulo conseguirá converter muitas pessoas do povo e muitas da elite. Ele até converterá o tesoureiro da cidade, né, o chefe da sinagoga. Então, há toda uma elite coríntia
e, notadamente, ele converterá Priscila e Áquila, que são um casal de judeus que tiveram que fugir de Roma quando o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, que vieram se estabelecer em Corinto e que depois apoiarão São Paulo em todo o seu apostolado, que notadamente irão a Éfeso para continuar a obra que os primeiros apóstolos realizaram em Éfeso. E São Paulo os encontrará em Éfeso mais tarde. É lá, sem dúvida, que ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses e a segunda epístola aos Tessalonicenses, porque ele havia deixado Silas na Macedônia e também Timóteo. Timóteo, eu não disse, mas Timóteo, ele o recuperou em Listra, aqui. Era filho de uma convertida e se tornará um dos discípulos mais próximos de São Paulo. Então, ele os havia deixado do lado de Tessalônica, na Macedônia, e então eles voltam para dar notícias, e então São Paulo escreve aos Tessalonicenses em sequência para encorajá-los e parabenizá-los por sua fidelidade. E então ele embarca em Cencreia, que é um dos dois portos de Corinto, aquele que dá para o Oriente, do lado oriental. Ele faz uma pequena escala em Éfeso, onde deixa justamente Priscila e Áquila. E então ele volta por mar até Cesareia e sobe por terra até Antioquia. Aqui está a segunda viagem missionária. A terceira, vou ser muito, muito rápido, porque preciso parar. A terceira é de 53 a 57. Paulo retoma a mesma rota que na segunda viagem. Ele retoma a mesma rota, assim, mas desta vez ele vai subir para a Galácia imediatamente e provavelmente passará novamente pelas cidades que evangelizou. Os Atos dos Apóstolos não nos dão todos os detalhes. Há muitos buracos. Pelo menos o que temos é suficiente para entender que a atividade de São Paulo foi extraordinária. E ele vai para Éfeso. E em Éfeso ele ficará 2 anos. Então, este é o auge do apostolado de São Paulo. Éfeso foi evangelizada por Apolo, um certo Apolo, que depois, quando São Paulo chega, vai para Corinto para substituir São Paulo em Corinto. São Paulo começa indo à sinagoga todos os sábados e falha. Finalmente, há um certo tirano que tem uma escola que empresta uma sala a São Paulo, e lá São Paulo prega aos pagãos e seu apostolado é um grande sucesso. Em Éfeso, há uma comunidade cristã muito importante que começa a se instalar até o dia em que ocorre o famoso motim de Demétrio, porque Éfeso é uma cidade prestigiosa, é um porto. Estamos na antiga Jônia, onde houve muitos filósofos gregos prestigiosos. Há um teatro de 25 mil lugares. Há, sobretudo, o Artemision, que está no topo de Éfeso. É uma das 7 maravilhas do mundo. É um imenso templo, né? Um dos maiores templos da antiguidade, onde se honra Ártemis, muito especial, local, que é mais ou menos uma deusa da fertilidade. Não é tanto a vida grega que os romanos conheciam, é um lugar de peregrinação, então as pessoas vêm e compram ex-votos, pequenas estátuas, pequenos templos para implorar a deusa que reze por eles. São Paulo converte tantos cristãos que os comerciantes de todos esses pequenos ex-votos, todos os vendedores do templo que vendiam esses pequenos templos, começam a falir. Há um certo Demétrio, que é o representante de todos esses comerciantes, que organizam um motim no grande teatro de Éfeso. Aqui está, 25 mil lugares. São Paulo entende que não pode ficar, senão será linchado, então é obrigado a fugir de Éfeso. É, sem dúvida, em Éfeso que ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios, a epístola aos Gálatas. Então ele parte para a Macedônia, sobe para a Macedônia desde Éfeso, Troas, passa novamente pela Macedônia, Filipe, e então passa por todas as cidades onde havia passado anteriormente, Tessalônica, Bereia, até Corinto. Ele retorna a Corinto, e é sem dúvida em Corinto que ele escreve a epístola aos Romanos. Os romanos, ele não evangelizou Roma, foi São Pedro quem evangelizou Roma, mas ele vai, seguindo os passos de São Pedro, enviar esta epístola, que é um pequeno tratado doutrinário extraordinário. Depois, ele dá meia volta, sobe para a Macedônia, passa por Troia, e lá, desta vez, passa pela pequena ilha de Mitilene, e depois desce até Mileto, ao sul de Éfeso. Ele não para em Éfeso. E lá ele faz um discurso de despedida com os representantes de Éfeso que vieram encontrá-lo na beira da praia.
São Paulo sabe que será preso e que caminhará para o martírio. Então, há uma pequena troca que é muito emocionante, que é muito bonita, que é contada nos Atos dos Apóstolos. E então, ele pega o barco. Então, o barco, eu coloquei a linha reta, mas é cabotagem, fazemos o contorno de tudo isso. Ele vai até Cesareia, e lá em Cesareia há o profeta Ágabo que o recebe e que pega o cinto de São Paulo e amarra São Paulo com seu cinto para mostrar que ele será prisioneiro. Ele sobe a Jerusalém, e em Jerusalém ele vai ao templo, e lá a multidão de judeus se aglomera e o acusa de ter introduzido um pagão no templo, o que não é verdade, aliás, é uma calúnia, e eles querem soltá-lo, querem apedrejá-lo. Então o tribuno que está na Antônia, bem ao lado, desce com a corte, o tribuno Lísias, e arranca São Paulo das mãos dos judeus, o protege, o deixa falar a toda a multidão e depois o prende para que ele seja julgado, né? Então São Paulo comparece diante do Sinédrio e depois os judeus organizam um complô. Eles fazem voto de não comer, de não beber, até que tenham matado São Paulo. Então o sobrinho de São Paulo, que mora em Jerusalém, é informado, ele avisa Lísias, o tribuno, e então o tribuno organiza a partida de São Paulo para Cesareia Marítima, que é o local onde está o procurador sob boa escolta, para que São Paulo escape da fúria dos judeus. Então ele vai lá, ele vai ficar 2 anos sob, primeiro, o procurador Félix e depois Festo. Ele apela a César, então ele é levado a Roma, ele é preso em Roma, mas é uma prisão chamada custódia libera. Ele pode receber visitas. A viagem a Roma é cheia de peripécias, o barco naufraga, afunda em Malta, a nado ele chega à ilha, enfim, é preciso ler tudo isso nos Atos dos Apóstolos. Então, de Roma, onde ele está prisioneiro, São Paulo vai escrever o que chamamos de cartas da prisão, as epístolas da prisão, a carta a Filémon, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses. E depois não sabemos, porque os Atos dos Apóstolos param aí. Então, São Paulo, sem dúvida, depois foi à Espanha, voltou ao Oriente e novamente evangelizou várias cidades, ou retornou aos locais das cidades que já havia evangelizado, Éfeso, em Creta, a Macedônia. Ele envia as cartas, chamadas cartas pastorais, a primeira a Timóteo, a epístola a Tito, e então ele é novamente preso no Oriente, não sabemos bem onde, levado de volta a Roma, desta vez sob guarda muito severa. E então ele escreve a segunda a Timóteo, que é seu testamento, e ele é finalmente decapitado na Via de Hóstia, no lugar chamado As Três Fontes, onde agora há uma igreja. Sua cabeça cai e ela quica 3 vezes, e há uma fonte milagrosa que brota em cada lugar onde sua cabeça caiu. Pronto, paro por aqui, fui muito longo, peço desculpas. Boa sorte a vocês e oremos a São Paulo. Vamos dizer, se vocês quiserem, uma Ave Maria por eles.